Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problema em mecânica básica. No vídeo de hoje discutiremos leis de Newton. Esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material complementar, de apoio para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo. Nós faremos hoje um problema do livro do Young Friedman, capítulo 5, questão 5.87. A questão diz assim: o bloco A da figura ao lado pesa 1.90 newtons e o bloco B 4.20 newtons. O coeficiente de atrito cinético entre todas as superfícies é 0.3. Determine o módulo da força horizontal F necessária para arrastar o bloco B para a esquerda com velocidade constante, considerando que A está conectada ao bloco B por meio de uma corda leve e flexível que passa por uma polia fixa sem atrito. Então, esse problema é um problema relativamente difícil, no sentido de que você tem que usar vários conceitos que você aprendeu agora em leis de Newton, né? Tanto a parte de força de atrito, como primeira lei, terceira lei de Newton também. Então, eu peço a vocês bastante atenção na solução deste problema. Então, como todo problema de leis de Newton, você tem que identificar os corpos de interesse, né, e botar as forças que atuam neles, ou seja, escrever o diagrama de forças. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com esse primeiro corpo, o corpo A, tá certo? Então, vou botar aqui A. Então, quais são as forças que atuam nesse corpo? Eu tenho aqui uma tensão da corda, tá certo? Que atua aqui puxando ele para a direita. Mas além dessa tensão, eu tenho aqui um peso, vou chamar aqui P de A. P de A. Eu tenho uma normal, né? Porque é uma força de contato aqui entre o bloco A e o bloco B. E aqui para isso eu vou botar aqui normal de A devido a B. Vou botar assim, tá bom? N de A devido a B. E por último eu tenho uma força de atrito, que eu vou botar aqui. Então eu tenho essa FAT, que eu vou botar aqui, eu vou chamar de FAT A devido a B, tá bom? FAT em A devido a B. Então essas são as forças que atuam no corpo A. Aí a primeira coisa que você nota é o seguinte: ora, pela primeira lei de Newton, eu sei que como ao longo de Y está em repouso, né, porque ele não está subindo nem descendo, então a normal tem que ser igual ao peso, neste caso aqui. Além disso, em módulo. Além disso, como ele diz que ele quer andar numa velocidade constante, então essa tensão na corda tem que ser igual a força de atrito. Então é basicamente resolver x e y separadamente, tudo bem? Então quando eu faço isso, né, ao longo de x, eu encontro então que esta FAT de A devido a B, ela tem que ser igual a essa tensão da corda, e resolvendo y, eu encontro que essa normal de A devido a B, ela tem que ser igual ao peso de A, certo? Então, que eu conheço que é 1.90. Então, vamos guardar essas duas equações e continuar a resolver o nosso problema agora analisando o corpo número 2, o corpo B. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem. Então, vamos botar aqui o diagrama de forças aqui no corpo B. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, eu tenho aqui uma força F, que é justamente a força que eu quero descobrir. Eu tenho a tensão da corda. E nota que como essa corda é a mesma, ela apenas passa por uma polia, então essa tensão é a mesma tensão do caso anterior. Tudo bem? Além disso, eu tenho o peso do corpo, que aqui eu vou chamar de PB.
E aqui, além dessas três forças, eu tenho mais duas forças, que são duas forças de contato. Eu tenho o contato do bloco B com o chão e tenho o contato do bloco B com o bloco A. Lembrem-se sempre que, uma vez que você tem contato entre superfícies, você tem que ter uma força normal, certo? Então, aqui, neste meu caso, eu tenho aqui uma força normal, que é uma normal de B em B devido ao chão, certo? Que empurra o bloco B para cima, mas também eu tenho uma normal que empurra ele para baixo, que é devido à superfície do bloco A. Tá certo? Então eu tenho aqui uma normal em B devido a A. Certo? Então o diagrama de forças do bloco B é um pouco mais complexo do que o do primeiro caso. Por último, note que uma vez que eu tento puxar o bloco B para a esquerda, o atrito entre o bloco A tende a querer parar esse movimento. Então, além disso, eu tenho ainda aqui um atrito, a força de atrito, FAT. Esse FAT aqui eu posso escrever como sendo FAT de B devido a A, que tende a puxar ele para a direita. Então, ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 forças atuando nesse corpo. É um pouquinho mais complexo do que o primeiro corpo, tá certo? Mas se você deixar dessa maneira, você vai estar errando. Porque nota que a questão, isso é bem sutil, a questão fala o seguinte: o atrito cinético entre todas as superfícies é 0,3. Então, não existe apenas atrito entre os blocos A e B. Existe também atrito entre o bloco B e o chão. De modo que aqui no chão, existe uma força de atrito, que eu vou representar como sendo a FAT em B, devido ao chão. Tá certo? Então, na verdade, ao invés de 6, são 7 forças atuando no sistema. Certo? Antes da gente começar a fazer a análise das equações, é importante nós levarmos em conta a terceira lei de Newton, porque somente com ela que a gente reduz o número de incógnitas. Então, o que acontece? Ora, note o seguinte: o que é a força de a normal de A devido a B? A normal de A devido a B nada mais é do que a força de reação que é feita devido ao contato de B em A, ou seja, devido à normal de B em A. Então, essas normais, A em B e B em A, elas são pares de ação e reação, que obviamente atuam em corpos diferentes. Então, uma vez que eu identifico isso, eu posso aqui anotar que essa normal, o módulo dessa normal aqui de A devido a B, ela é igual ao módulo dessa normal em B devido a A. Pronto. Isso aqui eu já reduzi em uma incógnita. A mesma coisa eu posso fazer para a força de atrito. Para essa força de atrito A em B e B em A. Porque esta força de atrito é nada mais do que o atrito que tende a parar o movimento do A numa direção, e o outro é a reação que tende a parar o B na direção contrária. Então, essas duas forças, elas são forças de pares de ação e reação. De modo que eu posso aqui escrever que esta FAT A devido a B, ela é igual, em módulo, ela é igual a FAT de B devido a A. Tudo bem? Então, eu tenho agora eu reduzi mais uma incógnita. De modo que agora eu tenho o número de equações que eu tenho vai ser certamente igual ao número de incógnitas. Então, agora vamos escrever as equações. Agora, uma vez que eu fiz isso, vamos escrever as equações do meu movimento, de fato. Tá bom? Para isso, eu vou tentar escrever elas aqui nesse cantinho. Então, vamos lá. Então, ao longo de x, então vamos tentar escrever. Ao longo de x, eu tenho 4 forças atuando. Eu tenho a força F, que está puxando para a esquerda, e tenho a tensão, o FAT de B em A e o FAT de B em C.
Como eu sei que o FAT de B em A é igual ao FAT de A em B, então eu vou escrever apenas FAT de A em B, tá bom? Então aqui vai ficar F é igual a tensão mais FAT de AB mais FAT de BC, certo? E em Y eu tenho mais três forças atuando. Neste caso aqui, eu sei que, por exemplo, que a normal de B devido a C, ela é igual a peso em peso de B mais normal de A devido a B, né? Porque eu já estou pegando ela, já tô pegando ela em módulo, tá bom? Que B em A é igual a em B. Então, de posse dessas quatro equações, eu vou aqui apagar e reescrevê-las aqui para sobrar espaço. Nós podemos, de posse delas, nós podemos analisar o nosso problema, tá certo? Então, eu vou aqui apagar tudo e vou reescrever as equações. Então, a equação número, a primeira equação, o primeiro conjunto de equações dizia que FAT de A devido a B era igual à tensão da corda e que a normal de A devido a B era igual ao peso. Então, esse daqui, o peso de A. Então, esse daqui eu já resolvi um problema. E a segundo conjunto de equações me dizia que a força essa força era igual à tensão da corda mais FAT de B devido a A, só que FAT de B devido a A em módulo é igual a FAT de A devido a B, mais FAT de B devido ao chão, né, a superfície. E por último, a gente viu aqui que a normal de B devido ao chão, ela era igual ao peso de B mais a normal de A devido a B. Então, tudo que eu fiz até chegar a essas equações envolveu muita física. O restante agora é basicamente álgebra, tá bom? Então, vamos lá. Quando você escolhe, por exemplo, esta equação aqui e substitui nesta de baixo, a primeira coisa que você encontra é que essa normal de B devido ao chão, ela é igual, por exemplo, ao peso de A mais o peso de B. Certo? E faz todo sentido, porque essa normal do chão é que, de fato, sustenta os dois corpos. Então, essa normal ela vai ser igual, se você substituir, igual a 6,1 newtons. Certo? Mas tudo bem, vamos continuar. Agora, de posse das normais, eu posso calcular quem são as forças de atrito. Então, quem é, por exemplo, essa força de atrito, essa FAT de A devido a B? Ela é o μ cinético vezes a normal de A devido a B. Assim como, por exemplo, eu posso calcular qual é essa FAT de B em B, quer dizer, devido ao chão. Isso daqui é μ cinético vezes a normal em B devido a C. Só que eu conheço quem são essas normais, tá certo? Então, quando eu substituo esses valores, tá bom? 0,3 para o μ cinético, 6,1 para normal em B devido a C, a normal de A sendo igual a 1,9, né, porque é igual ao peso de A. E substituindo aqui a tensão, que eu sei que essa tensão é igual à força de A em B, aí quando você substitui tudo isso nesta equação, isso fica de álgebra para vocês, vocês encontram que este valor de força, isso daí fica para vocês mostrarem, isso daqui é igual a 3 vezes P de A mais P de B vezes o μ cinético.
Ou seja, isso quando você substituir os valores é aproximadamente aqui 2,97 newtons. Tudo bem? Então, esta é a solução. Esse é um probleminha que é um pouquinho mais chatinho de se fazer, porque o diagrama de forças dos blocos não é trivial de se encontrar, mas o restante, a parte de álgebra é simples, né? É uma conta simples de somar e subtrair. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê no próximo vídeo.